Flamengo está montando uma força-tarefa especial para ter todos os convocados à disposição para o jogo de sábado, de quarta-feira contra o Fluminense, né? Sábado agora o Flamengo vai jogar desfalcado, não vai ter o time titular contra o time do Sport. Boletim médico do Flamengo, vou atualizar para vocês aí o boletim médico do Flamengo. Temos Jorginho, temos Léo Ortiz, temos Pedro e temos também o Alan. Vamos falar sobre esses lesionados. Vamos falar também sobre Gabigol. O Gabigol se rendeu ao Flamengo e cravou que o Flamengo e o Santos e o Cruzeiro aí vão se dar bem aí. Eu vou falar para vocês também sobre a nota oficial do Flamengo rebatendo a Leila Pereira e o Palmeiras, né, gente? Os bastidores entre Flamengo e Palmeiras está cada vez mais quente às vésperas da final da Conmebol Libertadores. E vou falar também sobre mudança da CBF aí, com impedimento semiautomático, tá? A CBF está tentando aí trazer alguma modernidade aí para o futebol brasileiro e acaba logo com esse VAR, cara. Esse VAR tá acabando, tá estragando com o campeonato. O que veio para melhorar ficou pior. Bem, mas antes de começar o vídeo, eu não vou mais nem pedir, né? Porque vocês já sabem. Se inscreva no canal, deixa o like, aciona o sino das notificações em todas para na hora que eu postar um vídeo a plataforma do YouTube notificar vocês. E não se esqueça de comentar, seu comentário é importante e a hora que você for comentar, você arrasta para o lado e hype esse vídeo. Bem, vamos começar o vídeo falando sobre os convocados, né? Isso porque o Flamengo, ele está tentando montar uma força-tarefa aí para ter os convocados no clássico contra o Fluminense, tá? O Flamengo estuda aí uma operação especial para trazer seus jogadores convocados a tempo do clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, após os jogos finais da data FIFA, tá? Os convocados do Flamengo foram Arrascaeta, Guilherme Varela, Matias Vinha, que jogam aí no dia 18, contra os Estados Unidos, né? O dia 18 aí, do 11 contra os Estados Unidos em Tampa, na Flórida. Carrascal joga no dia 17 do 11 contra a Nigéria em Nova York. O Plata encerra aí a data FIFA no dia 18 aí contra a Nova Zelândia em Nova Jersey, tá? Então o Mengão aí, ele quer enfrentar os voos aí, fretar voos aí para garantir o retorno imediato aí dos atletas e minimizar os desfalques na partida contra o Fluminense. Desfalque esses que eu vou trazer para vocês aqui a lista. O boletim médico do Flamengo, hoje o Flamengo tem no departamento médico jogadores que estão aí lesionados, né? Os meias-campistas Jorginho e o Alan. Gente, o Alan é inacreditável como o Alan se machuca. O Alan se machuca até sem jogar, gente. É inacreditável. Não sei se o Flamengo vai ficar com o Alan, não, tá? A torcida do Flamengo já tá pedindo a saída do Alan faz tempo. Depois dessa, gente, o jogador nem sequer tá jogando, tá no departamento médico. Além deles, o zagueiro Léo Ortiz e o atacante Pedro. São esses aí os desfalques do Flamengo aí por lesão, tá? O Flamengo também vai ter o desfalque dos jogadores aí na data FIFA. Bem, vamos falar aqui agora sobre uma nota do Flamengo, né? Sobre o fair play financeiro. A CBF estuda aí implantar o fair play financeiro no Brasil, né? E depois daquela polêmica de ontem da Leila Pereira, rebatendo aí sobre o caso do Bruno Henrique, o presidente BAP não deixou barato, e o Flamengo rebateu aí, pede o fim dos gramados sintéticos em proposta oficial para o fair play financeiro, tá? O futebol brasileiro que a gente sabe, o futebol brasileiro, eles querem implantar o fair play financeiro, mas, gente, você quer implantar o fair play financeiro, a gente vê aí muitos gramados, como na Europa, onde tem um fair play financeiro, nenhum campo é de grama sintética. Só aqui no Brasil que acontece isso, tá? Então, o Flamengo aí, o Mengão pediu a proibição imediata aí dos gramados artificiais, né? E colocou a seguinte frase aí, abre aspas para o Flamengo: os gramados de plástico devem ser eliminados aí de todos os torneios profissionais. A diferença de custos e risco à saúde dos atletas gera um desequilíbrio financeiro e esportivo indireta da diretoria rubro-negra aí, em resposta afiada à Leila Pereira, e referência também ao Allianz Parque, né? Porque o Allianz Parque é de grama sintética
E depois do que a Leila Pereira falou ontem, já não estava muito boa, o caldo já estava azedo ali entre ela e o BAP, né? Depois de ontem, foi a gota d'água, tá, gente? Então, o Flamengo pede aí, sugeriu, né, que a CBF ela proíba o gramado de grama sintética, e daí vai afetar alguns clubes, né, como o próprio Palmeiras, como o Botafogo e também o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, que é os quatro clubes aí que tem grama sintética aqui no futebol brasileiro, né? E o Vasco também, porque o Vasco está estudando aí, negociando com o Botafogo para jogar lá no Newton Santos, no Engenhão, quando começar as obras de São Januário. Então, mas é uma boa, né, gente? Porque você tem todos os outros times que jogam em grama normal, né? O gramado sintético, ele prejudica pra caramba, favorece o time da casa e prejudica os adversários, né? Bem, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Gabigol, isso porque Gabigol se rendeu ao Flamengo aí, né? E em fala recente aí, o atacante mostrou confiança total no Mengão na final da Libertadores. Ele falou a seguinte frase, abre aspas pro Gabigol: Santos não vai cair, Flamengo campeão da Libertadores, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil e no Brasileirão estamos na briga. O atacante ainda garantiu que acredita em uma final boa para o Flamengo aí. Palavras de quem ganhou o título com a camisa do Flamengo, né? O Gabigol aí. Como eu falei na minha live ontem, o Gabigol manchou seu status de ídolo, mas não deixa de ser aí o cara que decidiu as finais para o Flamengo, né, das duas Libertadores aí. Nós temos um tri aí, graças aos gols do Gabriel Barbosa. E sobre o Santos é aquele amor, né, gente? O Santos é o clube formador do jogador, né? Ele tem um amor pelo Santos, o Flamengo é o clube que ele conquistou títulos e ele tem um amor pelo Cruzeiro, que é o time que ele está jogando hoje. Então, o Gabigol abriu aí, se declarou ao Flamengo, né? Vamos falar sobre esse impedimento semiautomático aí agora para gente fechar o vídeo, né? Isso porque a CBF vai adotar o VAR semiautomático usado na Premier League, tá? A partir de 2026 do Brasileirão e na Copa do Brasil, tá? O sistema da empresa Genius usa câmeras de 4K com 100 frames por segundo, garantindo aí decisões mais rápidas e precisas aí nos impedimentos. Mesmo assim, o novo VAR não promete aí o fim das polêmicas, tá? Mas busca melhorar o desempenho e a avaliação dos árbitros, tá? A avaliação melhor dos árbitros aí, porque a gente viu o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo, se você for olhar bem, ele está errando mais do que o árbitro de campo, tá? São decisões aí muito equivocadas do árbitro de vídeo e o árbitro de campo ele é influenciado também por o erro da arbitragem de vídeo, né? Porque tem lances que é lances de falta, o juiz não é chamado na beira do gramado, tem lances que nem é falta, o juiz é chamado. Então vamos ver se esse impedimento semiautomático aí ele vem para melhorar, tá? Dito isso, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, acionar o sininho das notificações para na hora que eu postar um vídeo, qualquer momento, a plataforma do YouTube notificar vocês. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.